Meu quadriciclo, sem qualquer combustível nele, pesa 270 quilos. Os castores, de 15 a 20 quilos cada um. E com 3 galões de gasolina, deve chegar perto de 500 quilos. Uma caminhonete pequena deve pesar isso. A temperatura cai abaixo de zero. E o vento começa a soprar mais forte. Então quem decide encerrar por hoje? O vento soprava a pelo menos 80 quilômetros por hora. Era um monte de coisas voando no meu rosto enquanto eu tentava dirigir. Estava levantando pequenas pedras. De repente, senti uma dor no olho. Eu pisquei e senti como se tivesse algo no meu olho. No instante em que soltei o guidão, eu tirei um pedaço de grama. E o quadriciclo capotou. Eu estava caindo e podia sentir a moto me seguindo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Senti como se fosse conseguir desviar, mas então fui pego. Foi tão rápido. Fui arremessado de cara na terra. E senti uma dor excruciante na perna. Eu podia sentir meu pé, podia sentir meu tornozelo totalmente deslocado e os ossos quebrados. Eu quase vomitei de dor. O metal me atingiu na parte inferior das costas e me jogou no chão, tirando meu fôlego. A dor vinha do meu tornozelo e da panturrilha da minha perna. Eu não conseguia empurrar e me erguer o suficiente para mover a moto. Não importava como eu tentasse mover as pernas, eu não conseguia. O quadriciclo carregado prendeu Ken ao chão no meio do nada. Socorro! Como paramédico da unidade de resgate local, o primeiro instinto de Ken é tentar avaliar a gravidade dos seus ferimentos. Verifiquei meu pulso. Estava a 160. Estava pulsando, eu podia sentir. Minha pressão arterial devia estar alta, porque eu podia realmente sentir meu pulso. Minha pele estava pálida. Quando eu beliscava, demorava para voltar ao normal. Demorou 5 segundos para voltar a cor do meu dedo, então eu soube que estava em choque. A dor e a ansiedade estavam fazendo meu coração acelerar. Então, eu sabia que precisava me acalmar para poder raciocinar e pensar direito. Ken aprendeu a lidar com a dor quando era criança, lutando contra a polio. Eu meio que bloqueio isso mentalmente. É impressionante a quantidade de dor que eu consigo bloquear. Ken não consegue alcançar as pernas, que sofreram todo o impacto do acidente. E ele só pode imaginar o tipo de dano que foi causado. Minha primeira suposição foi que sim, eu desloquei meu tornozelo, com certeza. Possivelmente esmaguei. Achei que talvez tivesse causado muitos danos ao meu joelho direito, porque a dor era extremamente grande. Minha perna com poliomielite não é muito grossa, posso segurá-la com a mão assim. Quando fui jogado no chão, sabia que aquele joelho já era. O peso da moto de Ken e do equipamento de sobrevivência exerce uma pressão enorme em suas pernas feridas, causando uma dor excruciante. Isso esmaga sua perna direita contra a mais fraca da poliomielite, interrompendo a circulação da panturrilha ao pé. Quem sabe que, para evitar danos permanentes, ele precisa agir rápido. Minha primeira reação foi: preciso sair debaixo do quadriciclo, mesmo que eu tenha quebrado a perna. Então eu dei uma olhada ao redor e tentei ver se havia algum galho ou qualquer coisa que eu pudesse pegar. Todo o equipamento de Ken ainda está preso ao quadriciclo.
Apenas seu machado havia caído durante o acidente. Mas está torturantemente fora de alcance. O instinto de sobrevivência de Ken entra em ação. Eu sempre carregava um acendedor de fogo ao redor do pescoço e uma bússola num cordão. Ter o machado nas mãos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para Ken, o machado é sua única chance de escapar. Tive que tentar inúmeras vezes para finalmente pegar a ponta do cabo do machado. Pensei imediatamente, bem, talvez eu possa usar meu machado como uma alavanca para empurrar o quadriciclo para fora de mim. Mas preso de bruços. É impossível para ele conseguir alavancagem suficiente para levantar o quadriciclo. Então eu pensei, tá, estou preso aqui. Estou realmente ferrado. Mas, quando você está nessa situação, você tem que tentar algo. Se não der certo, você tenta outra coisa. Eu estava pensando que se eu conseguisse reduzir o peso na moto, talvez eu tivesse uma chance melhor de sair debaixo dela. Mas cada golpe causa uma dor agonizante no corpo ferido de Ken enquanto ele tenta derrubar o equipamento pesado do quadriciclo. Pensei que talvez eu pudesse empilhar os castores e colocar o machado lá no canto da grade para usar de alavanca. Com os castores debaixo dos braços, Ken espera que a altura extra faça diferença. Parece estar funcionando. O quadriciclo se move uma fração de centímetro. Foi tão bom. Quer dizer, ainda doía pra caramba. E parecia que os ossos estavam quebrados. Mas pelo menos aquela pressão constante e intensa foi aliviada. Movido pela adrenalina, Ken decide que é hora de uma tentativa decisiva para se libertar. Eu tinha acabado de quebrar minha melhor chance de sair de lá. Então o que mais eu poderia fazer? Socorro! Ken está completamente preso na selva canadense. Ele precisa bolar outro plano se quiser sobreviver. Naquela hora pensei, tá bom, o machado está quebrado e o cabo não é tão longo. Talvez agora eu consiga me esticar um pouco e cavar um pouco o chão. Se Ken conseguir soltar o solo debaixo dele, talvez ele consiga se libertar. Mas pressionado pelo peso do quadriciclo e do equipamento, a tarefa se torna quase impossível. Fazer isso em um espaço pequeno é desafiador. Porque eu não conseguia cavar por baixo da minha perna. Eu continuei tentando, mas toda vez que tentava fazer isso, não conseguia. Eu batia no chão com o machado e ele ricocheteava na minha perna, ou então batia direto na perna. Apesar da dor,
Ken simplesmente se recusa a se render e aceitar seu destino. Quando você está preso em uma situação de sobrevivência dessa, sua atitude tem muito a ver com isso. É muito fácil desistir e pensar que tudo é desespero e não há esperança. Mas se você não deixar que essas coisas te atrapalhem e você parar para raciocinar, é surpreendente quantas coisas você pode fazer. Continuei tentando descobrir e avaliar uma maneira de mover o quadriciclo para eu poder soltar uma das pernas. Só precisava soltar uma. Eu sabia que podia sair debaixo daquela coisa. Apesar de sua engenhosidade e esforço, Ken começa a perceber que pode ter que passar a noite sozinho nas geladas montanhas de Alberta. Todos os seus nervos ficam à flor da pele. Sua mente está pensando em 1 milhão de coisas, como quanto tempo isso vai durar. Tentei de todas as formas possíveis e pensava se poderia fazer isso, ou se eu conseguisse aquilo. Após 5 horas, tinha esgotado as minhas opções. A escuridão está se Mudei meus planos e fui para uma outra área. E encontrei um lugar onde nunca tinha ido. Por que mudei de ideia? Nem sei o porquê. Vamos! Especialista em busca e resgate Roy Davidson parece estar sendo guiado pelo destino em direção às montanhas. Eu não tinha a menor intenção de estar naquela área de jeito nenhum. Mudei meus planos 5 vezes para acabar onde estava. Quando eu desci até o fundo do vale, foi aí que mudei de ideia novamente. Vamos, Oscar. Quando olho para o lado, vejo o quadriciclo. Parecia algo ou alguém ali embaixo. Oscar, vem. Estou no grupo de busca e resgate. Cerca de 1 ano antes tivemos uma busca. Estávamos procurando por um caçador desaparecido em um quadriciclo. Encontramos esse sujeito e ele estava embaixo do quadriciclo, morto. Oscar. Oscar? Era exatamente a mesma cena. Percebi que tinha alguém preso ali embaixo que poderia estar morto. Olá? Ouvi algo e pensei, será que minha mente está me pregando peças? Ou é real? Você tá bem? Eu adormeci. Estou sonhando? Olá. Achei que estava vendo coisa que estava alucinando. Eu pensei, rapaz, a coisa tá feia. Isso é real? Qual é seu nome? Ken Hildebrand. Me senti abençoado, me senti sortudo por estar vivo. Eu não precisava dizer adeus à minha família. O alívio foi imenso quando ele tirou o quadriciclo de cima de mim. Foi fantástico. Eu simplesmente não consigo descrever como foi ótimo, mas a sensação não durou muito. Vamos. Tentei mexer minhas pernas e então percebi que não podia movê-las. Vamos. Quando ele me contou pela primeira vez que tinha estado lá por 4 dias e 3 noites, eu não acreditei. Ele estava muito calmo, era muito profissional e sabia o que precisava fazer. Ele achava que pelo menos uma de suas pernas estavam quebradas. O que estava fazendo? Provavelmente era um lugar onde a roda do quadriciclo estava sobre a perna dele e a carne estava congelada. Vou só colocar isso aqui. Deixa-os assim.
Eu não fui ao banheiro por 2 dias inteiros. Eu sabia que eu poderia ter danos no fígado e também ter danos nos rins. A razão pela qual Ken sobreviveu é porque ele é forte. Ele é um cara durão. Ken precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. Tentei ser o mais cuidadoso possível ao sair de lá dirigindo. Foi bem complicado. Não havia estrada. Era apenas subindo o fundo do vale. E sua perna começou a doer. Foram os impactos que provavelmente me fizeram sentir a circulação voltando em algumas partes das minhas pernas. Ironicamente, a dor até que parecia boa. Eu não sei como explicar. Não é que eu estivesse triste, mas eu não estava transbordando de alegria como você acha que alguém estaria. Porque eu ainda estava vivo. Mas eu ainda sabia. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Eu não sabia a distância. Só saberia isso quando chegasse no hospital. Um escorregão repentino ao longo de uma trilha desolada no cânion coloca a atleta campeã mundial de aventura Danelle Balenji à mercê da selvagem natureza de Utah. Eu estava completamente no meio do nada e ninguém sabia onde eu estava. Com as pernas inúteis, ela é forçada a rastejar para avançar e tentar escapar do deserto implacável. Achei que ia morrer. E vai precisar da ajuda de seu melhor amigo. Vai! Se ela quiser vencer o maior teste de sobrevivência, a batalha pela sua própria vida. 5 meses antes. Danelle Balenji é uma super atleta. No triatlo e nas provas de resistência, sua reputação é lendária. Ela é multicampeã nacional e mundial. Não é de se admirar que ela conquistou o título de atleta do ano dos Estados Unidos pela 6ª vez. Para Danelle, desistir não é uma opção, como o paramédico John Marshall está prestes a descobrir. No meu primeiro encontro com Danelle, ela tinha acabado de correr 96 quilômetros de deserto aberto a 46 graus antes de chegar no posto de controle onde eu estava trabalhando. Aquela mulher pequena e magra entrou na cabine médica. Os pés dela estavam cheios de bolhas. Ela estava completamente desidratada, até delirando. Eu recomendei fortemente iniciar um acesso intravenoso para reidratá-la. Você precisa disso. Não. Só uma bebida e fita adesiva. Aquilo definiu o que eu achava de Danelle. Ela me fez aprender desde o início que aquela era uma mulher forte como uma pedra. Percebi que ela era uma verdadeira atleta em todos os sentidos. Dizem que para ser um grande atleta de aventura, o mais importante de tudo era que você tem que ser difícil de matar. Danelle era difícil de matar. John. Tudo começou em 13 de dezembro de 2006. Eu lembro que estava na minha casa em Moab. A temporada de inverno estava se aproximando e eu queria me preparar para a temporada de corridas de raquetes de neve e também competir em alguns triatlos de inverno. Oi, Thay, só me dá 1 minuto, tá? Só 1 minuto. Eu planejava sair para uma corrida de umas 2 horas e eu tinha um dos meus percursos favoritos em mente. Fazia um tempo que não fazia esse trajeto. Ok, tudo bem. Ok. Eu entendi a mensagem. Ok, vamos lá. Uma das principais atletas de esportes radicais do mundo, Danelle é conhecida por suas façanhas de resistência em corridas de aventura. Solteira e vivendo sozinha, sua constante companhia é seu cachorro Taz. Eu adotei o Taz de um resgate de filhotes. Lembro de ir ao abrigo
e tinham vários filhotes lá. Tinha um filhote que se destacou muito para mim. Olá! Porque ele tinha muita energia e gostava de ficar correndo por aí, era hiperativo e tinha essa atitude brincalhona que eu fiquei apaixonada. Eu meio que me conectei com isso. Olha só isso. Nossa, você é muito fofo. E lembro que uma outra mulher se aproximou de Taz e o segurou. Olhei para ela pensando que ela estava segurando meu Taz. Ele ainda não era meu cachorro, mas eu sabia que ele era o certo. Então, eu meio que fiquei de olho nessa senhora enquanto ela brincava com Taz. E no segundo que ela colocou ele no chão, eu imediatamente o peguei e falei que queria ele para mim. Tinha algo no Taz que me puxou para ele, que me fez saber que ele era o meu companheiro ideal. Preciso que você me ajude. Com a companhia de Taz, Danelle está planejando uma corrida de treinamento rotineira pelo interior de Moab. É um lugar de uma beleza selvagem e diferente onde poucas pessoas vão. Era um dia ensolarado, mas estava relativamente frio, a temperatura provavelmente em menos de 0. Eu estava com meu caiaque em cima do carro, planejando remar depois. Eu não vi nenhum ciclista ou alguém fazendo trilha, só eu e Taz. Vem, Taz. Peguei minha garrafa de água no último minuto e também levei uma pequena pochete para não ter que carregar a garrafa na mão. Assim eu poderia simplesmente colocar a garrafa de água na pochete. Era uma pochete pequena com 2 bolsos com zíper. Eu não sabia o que tinha nesses bolsos. Apenas peguei e o que quer que tivesse lá da minha corrida anterior estava no meu bolso. Então eu saí para a corrida. Vamos. Eu não fazia ideia do quanto a minha vida ia mudar completamente. Naquele dia. Vamos, Taz. Apesar de sua beleza, o interior ao redor de Moab pode ser hostil e perigoso. Só no mês passado, 2 homens se tornaram vítimas desse terreno mortal, encontrados congelados na cruel noite do deserto. Equipes são acionadas regularmente para salvar pessoas em apuros. Mas Danelle não tem medo. 6 vezes vencedora do Prêmio de Atleta do Ano dos Estados Unidos, ela prospera ao se empurrar ao limite nos contextos mais extremos. Eu estava em uma excelente condição física, o que quer dizer que geralmente conseguia me esforçar ao máximo chegando ao limite da dor, mas sem ultrapassá-lo totalmente. Na verdade, quase chegava a ser bom. Eu entrava no ritmo, pegava o fluxo. Cuidado com isso. Nenhum mapa marca o percurso de Danelle. E a cada passo, ela avança mais para um território desconhecido. De repente, a próxima coisa que percebi é que Taz estava na minha frente. E aí então meu pé simplesmente escorregou. Quase imediatamente percebi que estava em apuros porque não conseguia parar. E eu estava caindo cada vez mais rápido. Então, o final era uma beirada de uns 6 metros. Queda livre. Eu definitivamente tive tempo para ver minha vida girar na minha cabeça e pensar que talvez eu não fosse ver o dia seguinte. Então, bum. Me impressionou que estava viva. Eu não sabia o que tinha feito comigo mesma, mas sabia que tinha me machucado para valer. É uma queda horrível.
O impacto despedaçou a bacia de Danelli em pedaços, deixando o esqueleto dela partido ao meio. Só há tecido mole ligando as pernas ao resto do corpo. A superatleta Danelli entra em modo de sobrevivência. De algum modo, meu cérebro não se permitiu refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Mesmo com ferimentos terríveis, o treinamento de resistência de Danelli a impulsiona a continuar e seguir em frente. Então, o que eu fiz foi pegar minha mão direita e colocá-la na minha perna direita, e pegar minha mão esquerda e colocá-la na minha perna esquerda, e eu conseguia sentir minhas pernas. E foi assim que eu percebi que não estava paralisada. E minha próxima reação foi pensar que tinha que sair daquele cânion, que tinha que voltar para minha caminhonete e que eu precisava ir para casa ou para o hospital. Incrivelmente, apesar de seu quadril quebrado, a atleta de resistência tenta se levantar e correr para fora do cânion. De ajuda. Socorro, me ajuda, me salva. Foi o auge da minha vida. Porque eu soube naquele momento que teria uma segunda chance de viver. Sabia que ia sobreviver. Foi emocionante. Porque não era muito comum a gente participar de um resgate em que a vida de alguém estava realmente muito perto, por um fio. A expressão no rosto dela era de alívio. E aí começou a chorar. A próxima coisa que ele me disse foi que eu tinha um ótimo cachorro. E eu comecei a chorar muito. Não acho que qualquer humano iria conseguir sobreviver mais uma noite naquela temperatura absurda. O vínculo extraordinário de Taz com Danelli salvou sua vida. O Taz certamente fez toda a diferença ao reduzir horas ou talvez até dias na busca por Danelli. E naquele resgate, ela não tinha horas ou dias sobrando. Ela já estava à beira da morte quando foi encontrada. Eu sempre soube que o Taz era um cachorro inteligente, mas poder fazer o que ele fez foi um nível totalmente novo de comunicação. De repente, percebo que meu cachorro estava cuidando de mim, em vez de eu cuidar dele. Olhando para trás agora, sou extremamente grata. Ele foi realmente um verdadeiro melhor amigo. Imagem real do resgate. Danelli é levada de helicóptero ao hospital e faz uma cirurgia para reparar os vasos que já tinham bombeado cerca de 2 litros de sangue na sua cavidade pélvica. Depois, uma operação de 6 horas para reconstruir seu quadril. É incerto se ela vai sobreviver. Quando recebemos os relatórios sobre a condição médica dela, todos os médicos diziam que ela realmente não deveria estar viva, considerando as enormes perdas de sangue, a hipotermia, a queimadura de frio, tudo combinado. Ela deveria ter morrido há dias. Mas lá estávamos, 2 dias e meio depois, e ela estava sorrindo. Mas há outro choque aguardando Danelli quando ela vê seus pés pela primeira vez depois desses 3 dias.